Como a terapia quântica pode aliviar os sintomas da depressão. Uma tristeza profunda, contínua, que te acompanha o dia todo. De manhã, à tarde, à noite, sensação de vazio, incômodo que não passa. Coisas que antes você fazia com facilidade, agora se tornaram difíceis e cansativas. Coisas que antes você gostava de fazer, te davam alegria, satisfação, te deixavam animada. Agora você perdeu completamente a vontade de fazer. Os pensamentos negativos perturbadores, que te perturbam o tempo todo, te acusando e te lembrando de tudo que você fez de errado, que não deveria ter feito, ou então que você deveria ter feito, que não fez, ou ainda de tudo aquilo de ruim que outras pessoas fizeram com você. E os sentimentos: tristeza, angústia, desespero, desânimo. Olá, eu sou a Núbia, eu sou terapeuta quântica e nesse vídeo quero conversar com você sobre como a terapia quântica pode aliviar os sintomas da depressão. Quero falar com você sobre outros sintomas, além desses que eu já te falei, porque essa é uma dúvida de muitas pessoas. Será que é depressão? Será que o que eu sinto são sintomas de depressão? Quero falar também com você sobre as causas da depressão. O que acontece que provoca ou desencadeia essa doença tão terrível que é. Como a terapia quântica pode aliviar esses sintomas. E no final eu vou compartilhar com você duas práticas simples que talvez você até já conheça, mas ainda não experimentou. Práticas que vão te proporcionar alívio imediato de alguns sintomas. Então, vamos começar pelos sintomas. Humor e emoções. Tristeza profunda, desânimo, sentimentos de desesperança, pessimismo, angústia, irritabilidade extrema e choro fácil. Tristeza profunda. Não é aquela tristeza quando você tem algum problema, fica triste, normal do ser humano, e daí alguns dias ela passa, ou você consegue continuar fazendo a sua rotina, fazendo as suas tarefas, aquela tristeza se sente, mas ela não te impede de continuar com a sua rotina. Não é essa tristeza, é uma tristeza profunda e contínua, que, como eu falei no início do vídeo, às vezes você tá triste de noite, aí pensa, amanhã de manhã eu já vou me sentir melhor. E chega de manhã, continua a mesma tristeza, à tarde, e muitas vezes ela é uma tristeza que não tem motivo. Você só tá triste, só tá se sentindo triste, profundamente triste. Desânimo. Esse é um desânimo diferente, não é passageiro. É um desânimo que deixa as tarefas rotineiras pesadas. Desesperança, a irritabilidade extrema. Coisas que antes simplesmente talvez te chateavam um pouco, mas aquilo não mudava o seu humor. Agora a sensibilidade aumentou. Perda de prazer, incapacidade de sentir alegria em atividades anteriormente prazerosas, como hobbies, trabalho ou convívio social. Aqui é outro ponto específico da depressão. Coisas que você gostava de fazer, esporte que gostava de realizar, lazer, gostava de ir numa piscina, gostava de sair, coisas que antes você amava fazer, perdeu aquele sentido, aquele prazer realmente em fazer, não existe mais. Alterações físicas, fadiga crônica, cansaço fácil, insônia ou excesso de insônia ou sono em excesso, alterações no sono, ou você está dormindo muito, com muito sono, sonos fora de horário de dia, horário que antes você estava ativa, agora você sente muito sono, ou o contrário, insônia também é uma característica. Ganho ou perda de peso, aumento do apetite ou ausência dele, sem causa aparente. Cognição e comportamento, dificuldade de concentração e memória. Essa é uma das marcas registradas da depressão, né? As falhas na memória, os lapsos de memória, esquecimento, dificuldade muito grande de concentração,
O esforço tem que ser muito maior para conseguir concentrar em coisas que antes eram muito mais fáceis. Sentimento de culpa, inutilidade. Sintomas somáticos, dores físicas, não justificadas por outras doenças, como dores de cabeça, abdominais ou articulares. Essas dores somáticas são dores causadas pelos sentimentos. Você já foi ao médico, já fez exames e não deu nada nesses exames e as dores continuam. São dores que foram criadas pelos sentimentos. Causas. É causada pela interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Não dá para dizer que é uma causa. Isso causou. A não ser em casos específicos, que existem tipos de depressão que eu não vou trazer aqui nesse vídeo. Existem tipos de depressão que são causados, às vezes, por um fator só. Mas, na maioria das vezes, são fatores que aconteceram em conjunto. Em conjunto, a interação, né? Como tá aqui, a interação dos fatores. Alteração química no cérebro. Desequilíbrio dos neurotransmissores que regulam o humor. As tão conhecidas serotonina, adrenalina e dopamina. Desequilíbrio dos neurotransmissores que regulam o humor. Genética, causa genética, às vezes na família, tios, pai, mãe, avó, alguém da família já apresentou o caso de depressão e por predisposição hereditária você herdou. Eventos adversos da vida, como problemas financeiros, desemprego, término de relacionamento, traumas, situações que pegam a pessoa de surpresa, desequilíbrios hormonais, gravidez, menopausa, problemas da tireoide e o último, estilo de vida sedentária, a falta de exercício físico, as falhas na alimentação pobre em nutrientes, alimentos inflamatórios e o ambiente de trabalho, alto nível de estresse no ambiente de trabalho. Essa aqui também é uma grande causa que pode levar, pode ter sido a grande causa. Agora, eu quero passar com você para as causas na visão quântica. Formação de padrões inconsciente, acúmulo de memórias negativas não tratadas, não curadas, armazenadas desde o nascimento. E aqui é que eu quero chegar onde eu queria chegar com você, que é aqui que a terapia quântica consegue te explicar o que aconteceu e consegue também trazer para você a solução dessa doença. A formação de padrões inconscientes. Quando você tem um nódulo, uma ferida de tristeza, vou usar essa metáfora. Como se você tivesse uma ferida de tristeza. Essa ferida, ela emite informação. Você já deve ter ouvido falar que o cérebro, ele tem a energia elétrica e o coração a energia magnética, que nós temos um campo eletromagnético que envia informações e traz e volta para a gente com o resultado daquela informação que foi enviada. Então, eu queria traduzir isso aqui, colocar mais de forma simples. Se eu tenho um nódulo de tristeza e ele emite energia elétrica e também tem a energia magnética, o que é isso? Ele vai enviar o sentimento, a informação, o sentimento através de informação. Inclusive o nome quântico vem de quantum. O que é o quantum? São pacotes de energia que portam uma informação. Então, eu vou enviar, o nódulo de tristeza está lá. E ele vai enviar a informação. Tristeza, como se você andasse pela rua com um alto-falante dizendo assim: tristeza, eu sou triste, eu preciso de tristeza, eu quero mais tristeza. Tem alguém aí que pode me causar mais tristeza? É o contrário do que você realmente quer.
Mas essa ferida, ela envia a informação daquilo que ela é. Se ela é uma ferida de tristeza, ela vai enviar a informação tristeza e é como se fosse uma onda. Essa onda vai sintonizar pessoas, atos, eventos, acontecimentos que aconteçam na sua vida e aí você vai sentir mais tristeza. Por exemplo, foi lá na infância a primeira vez. Aí ela tava pequenininha. Vou fazer assim, ó, pequenininha. Aí aconteceu mais alguma coisa que ficou triste. Aí ela vai aumentando. E ela continua enviando a informação, buscando, como se ela se retroalimentasse, buscando alimento para aumentar. Aí acontece outra situação, você vai se sentir triste de novo, ela vai aumentando. E vou colocar outras feridas, a ferida de abandono, por exemplo. Aconteceu lá na infância uma situação que às vezes a sua mãe foi trabalhar, te deixou na casa da sua avó, ou te deixou na escolinha. E naquele momento você se sentiu abandonada. Talvez você nem se lembre disso de forma consciente. Mas no inconsciente tá lá, todas as memórias ficam armazenadas. Então tá lá a ferida de abandono. E ela vai te acompanhar. Cresceu mais um pouco, chegou na adolescência. Aí acontece uma situação de amigos que encontram outros amigos e te abandonam, entre aspas, né? Vão ficar com esses outros amigos, aí você se sente abandonada. Acontece uma situação de uma amiga que você gostava muito, que era sua melhor amiga, e os pais dela se mudam para outra cidade. Então você vai voltar a reforçar esse sentimento de abandono e ele vai crescendo, vai crescendo. Na vida adulta, vai se manifestar no local de trabalho, no relacionamento, no casamento, e por aí vai as outras feridas também. Não merecimento, ferida de não merecimento, ferida de menos-valia, de sentir menos, que mais? Ferida, o vazio, a sensação de vazio, que é muito marcante também. Então, tudo aquilo que aconteceu, é por isso que nas crises, né, da depressão, quando ela dá aquela crise, o que acontece? Essas feridas, elas estão todas muito grandes. A maior parte delas já cresceu. Então, começa a acontecer situação uma atrás da outra, e ao ponto de você falar, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? O que é isso? Um dia eu vi uma pessoa falou comigo assim, que ela tinha sido premiada, que os problemas estavam indo todos para ela. Ela ainda falou, vamos dividir um pouquinho aí que tá demais. Mas a questão toda, agora a questão energeticamente te explicando, é isso que acontece. E o nosso inconsciente, ele faz um movimento de economia de energia. Igual quando você está aprendendo uma língua nova. Quando você está aprendendo, vou dar outro exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, no início é difícil, no início você tem que ter muita concentração, muito esforço, depois com o tempo você dirige naturalmente, sem nem pensar, chegou ao ponto de nem precisar pensar, fazer as manobras sem pensar demais. Porque como que isso acontece? O movimento já foi feito, passou para o seu inconsciente como um padrão. Você já padronizou o aprendizado do dirigir. Nossa mente, ela faz isso com tudo. Tudo ela tenta colocar como padrão. Por quê? Depois que padronizou, o gasto de energia ele é menor. Não precisa gastar energia. O gasto de energia é para aprender. E sempre o movimento de gastar menos energia é o movimento de sobrevivência. Então, a nossa mente ela faz isso. À medida que as feridas vão crescendo, os eventos vão acontecendo, tá aqui, a ferida de tristeza. Acontece um evento que eu me sinto mais triste, que você se sente mais triste. Aí acontece situações de traição. Uma vez aconteceu e aquilo volta a acontecer em ambientes diferentes. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes num ambiente social, que você convive ali, aula de alguma coisa que você faz.
E aí aparece uma pessoa ali, vai te trair, assim como já aconteceu no passado, com a amiga, assim como aconteceu no relacionamento. E você pensa, gente, o que está acontecendo? São situações que acontecem semelhantes com diferentes pessoas e em diferentes ambientes. É a ferida enviando a informação e buscando pessoas para validarem ela. É isso que está acontecendo. E aí chega um ponto que é como se você perdesse o controle da sua vida. Quem começa a governar são as feridas. Os acontecimentos vão acontecendo, é como se você não tivesse controle mais. E aí vem a vontade de se esconder de tudo, de fugir de tudo. É nesse momento que muitas pessoas desistem de viver, porque perde, a sensação perdi o controle da minha vida, não tenho mais controle. Tudo de ruim está acontecendo, as coisas vão acontecendo, vão me atropelando, e eu não tenho como sair daqui. Essa é a sensação pior que muita gente já passou, muita gente está passando, não sei se esse é o seu caso, mas agora eu quero passar para a parte boa. Como é que você pode começar a fazer o contrário? Porque assim como a ferida era pequenininha e foi aumentando, é aqui que vão começar as curas quânticas. A gente vai curando, a ferida ela vai diminuindo. Você vai curando, ela vai diminuindo. É assim o início da cura. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Alternativa de cura energética. Início da cura. Construção de novos padrões mentais. Curar as memórias negativas. Limpeza de sentimentos densos. É isso que eu até já acabei de falar, que é o movimento contrário. Quando a ferida começou, ela era pequena e ela aumentou. Agora você começa a fazer a limpeza energética. Ela diminui um pouquinho. Você faz a ressignificação, ela diminui um pouquinho. O que é ressignificar? Você vai lembrar a memória, mas ela não vai ter mais a mesma informação energética. Deixa eu traduzir isso, deixa eu falar isso simples. Você vai lembrar, aconteceu uma situação, o mesmo exemplo, que uma amiga te traiu, você confiava nela, ela contou um segredo seu. Hoje você olha para essa situação e ela dói, uma dor absurda, uma dor grande. Aí você vem aqui e faz a cura terapêutica, terapia quântica. Você vem aqui e faz a cura. Você vai fazendo a cura, vai curando. Com o tempo você vai olhar para aquela situação, vai lembrar, mas ela não vai doer mais. O que você vai sentir é o aprendizado que ficou. Agora eu tenho que saber em quem eu posso confiar. Aprender a entender que nem sempre eu posso confiar, então o aprendizado fica, mas a dor você não vai mais sentir, porque ela foi tratada, ela foi curada. O nosso inconsciente, ele guarda absolutamente todas as memórias da nossa vida, todas. Muitas vezes você não se lembra de forma consciente de alguma coisa que aconteceu, mas no inconsciente, todas as memórias ficam armazenadas, como se fosse um grande arquivo, com muitas e muitas gavetas, desde quando você estava na barriga da sua mãe. Então, aliás, e aí, o que acontece? O acontecimento está aqui, a memória, e acoplado ao acontecimento é o sentimento que você sentiu naquele momento. Então, é aqui que a terapia, a cura quântica vai acontecer, no sentimento que você sentiu no momento do acontecimento. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo a cura, está fazendo a limpeza, você começa a lembrar de coisas que não se lembrava. Porque são muitas coisas que estão lá no inconsciente, que você não se lembra, mas aí a limpeza acontece da dor, do sentimento, e às vezes aquela memória estava até escondida. Aí isso é um assunto para um próximo vídeo, para esse aqui não ficar tão longo assim. Eu falei aqui, ó, curar as memórias negativas, limpeza de sentimentos densos. Basicamente, essas duas curas, elas andam juntas, e aí você começa a sentir que vão diminuindo os problemas. Não é de imediato, mas você já percebe, a primeira aplicação você já percebe.
já se sente melhor. Aí você continua limpando. Os problemas, eles vão diminuindo. Vai diminuindo o problema, vai aumentando a sua capacidade de lidar com os problemas, de resolver os problemas. E as dores, principalmente, diminuem. E agora eu quero te passar, falar com você sobre as duas práticas que eu te falei do início, que são simples. Talvez você já tenha ouvido falar sobre elas. E eu vou te explicar agora por que elas funcionam. Uma delas é a gratidão. Por quê? Por que quando eu aplico a meditação de gratidão, a técnica de gratidão, ela vai me trazer alívio imediato? Porque, como eu te falei, a mente inconsciente, ela toma conta. Começa a fazer movimentos quase que automáticos, de olhar para tudo de ruim que aconteceu, olhar para todos os problemas, sentir os problemas, relembrar dos problemas. E ela fica naquele looping negativo. É como se tivesse aquele olhar apenas para o negativo. Quando você vem aqui e começa a agradecer, você fecha os seus olhos, entra na onda cerebral correta, assunto também para outro vídeo, e você vai fazer a meditação da gratidão, a cura da gratidão. É como se fosse uma mudança. O olhar tá aqui, ó. Problema, tristeza, passado, dor. Problema, tristeza, passado, dor. Você pega e fala assim, ó. Eu sou grata. Sou grata por isso, sou grata por aquilo. A mente, ela tenta até entrar em confusão. Só que aí você vem para a onda cerebral correta. O consciente é como se ele desse uma adormecida. E você vai entrar com as informações diretamente para o inconsciente, que é onde nós vamos tratar. Ele vai dar um choque. É o lado oposto. Então, a melhora, ela é instantânea. Porque é como se a ferida já diminuísse de imediato um pouquinho. Eu não vou fazer com você aqui, mas eu vou postar para você aqui. Você vai pesquisar aqui no meu canal mesmo, meditação da gratidão. Se você puder fazer agora, faça de imediato, se você tiver com condições de fazer. Se possível, coloque fones de ouvido, senta. Se você não puder fazer agora, faça à noite, antes de dormir. Faça à noite antes de dormir, faça de manhã ao levantar, que são momentos muito propícios a essa mente inconsciente estar mais acessível. E o segundo é a meditação do perdão. Esse talvez seja um pouco mais difícil do que o da gratidão. Por quê? Infelizmente, tem situações que aconteceram na minha vida, na sua vida, que parecem estar além do perdão, além da capacidade de perdoar. Situações que você pode me falar, mas como que eu vou perdoar essa pessoa? Não tem como, né? Situações que parece que estão além do perdão. Só que eu vou te explicar aqui uma coisa que vai te ajudar nesse ponto. Quando você não perdoa uma pessoa, a sensação é que, quando eu digo eu não posso perdoar, porque isso que ela fez foi imperdoável, você fica ligada a essa pessoa por um fio energético. Aliás, não era isso que eu queria falar. Eu queria falar que quando você não perdoa uma pessoa, pelo seguinte, isso que essa pessoa fez está além do perdão, além, não tem como perdoar isso. Por quê? Porque a sensação que a gente tem é que se eu perdoar, aquela pessoa ela não vai pagar pelo que ela cometeu, ela não vai arcar com a responsabilidade daquilo que ela fez. E na verdade não é isso que acontece. Na verdade é o contrário. Quando aquilo que a pessoa fez, ela vai arcar com a responsabilidade, você perdoando ou não. Não vai fazer diferença para ela. A diferença de quando você perdoa, que vai trazer benefícios é para você mesmo.
quando você está nessa situação, não tem como perdoar. O que essa pessoa fez foi além do perdão, não tem como perdoar. O que acontece? Fica um fio energético te ligando a essa pessoa. E essa pessoa continua te prejudicando porque ela se alimenta da sua energia vital através deste fio energético. Por que muitas pessoas, não sei se é o seu caso, que conseguiram já perdoar situações, falam que alívio depois que eu perdoei, consegui me sentir aliviado, porque esse fio é cortado e aquela energia vital sua que estava, às vezes até daí que saiu muito desânimo, essa energia estava indo para essa pessoa. Você corta e aí você começa a blindar e cuidar da sua energia, blindar e cuidar das suas emoções. Então o perdão ele vai fazer isso, ele vai te livrar, vai te separar daquela pessoa, aquela pessoa fica com o que é dela. Aí é que muitas vezes você fala, já aconteceu isso, já vi isso acontecer. A pessoa fala, eu já tinha perdoado, eu já estava com o coração livre, limpo, e aí eu vi essa pessoa começar a arcar com responsabilidades daquilo que ela fez depois. E eu me senti até compadecida dessa pessoa, já ouvi essa história, porque eu já nem sentia mais raiva, já não sentia mal. E aí eu vi ela passando por situações que eu até me compadeci, já ouvi isso de pessoas. É porque quando você perdoa, a sua energia que estava indo para aquela pessoa é cortada. Aí, muitas vezes, nesse momento é que começa a responsabilidade dela a arcar ali com aquela responsabilidade, mas o mais importante de tudo, aqui você começa a proteger a sua energia, a curar a sua energia, cuidar da sua energia. Então, a minha recomendação para você é também a meditação do perdão, que eu também vou deixar aqui no canal para você. Você vai pesquisar meditação da gratidão, meditação do perdão. Se puder, faça as duas. Faz uma, faz em seguida a outra. Se você não puder fazer agora, faça à noite, faça as duas à noite, faça as duas de manhã. Se você preferir, você pode fazer uma delas à noite, uma de manhã. O perdão à noite, a gratidão de manhã para começar o dia. E eu vou ficando por aqui. Vou deixar para você aqui o link, aqui na descrição desse vídeo, caso você queira agendar uma sessão comigo, para a gente olhar o seu caso específico, fazer curas específicas para a sua energia. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo vou deixar para você o link para você entrar em contato comigo. Vou deixar as duas meditações para que você já comece a ter esse alívio, a ter essa limpeza e a ter essa cura. E vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.